Estado a que isto chegou é a imagem descredibilizada e descrédito em que a política, entretanto, caiu. O Estado a que isto chegou. O Estado a que isto chegou. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Estado a que isto chegou. Hoje estamos com a nossa convidada especial na Assembleia da República, deputada pelo Partido Social Democrata, Margarida Balseiro Lopes. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para uma entrevista mais rápida. Passando já assim para uma pergunta mais direta, fale-nos um bocadinho de si, porque é que entrou na JSD e qual foi o seu percurso até aqui. Portanto, o meu nome é Margarida Balseiro Lopes, sou da Marinha Grande e entrei na JSD quando tinha 15 anos. Nós sempre falámos de política em casa, até porque o meu pai é jornalista, mas foi quando eu fui para o ensino secundário, e neste caso numa aula de francês, eu tinha uma colega que era dirigente da Juventude Comunista e nós estávamos recorrentemente em discussões sobre política. E numa dessas discussões a resposta que ela me deu foi exatamente: tu devias era estar na JSD. E eu, quando saí da aula, fui falar com o meu pai e fiquei naturalmente muito curiosa e perguntei-lhe como é que funcionavam os partidos em Portugal. Ele na altura respondeu-me que eu devia procurar por mim, se tivesse dúvidas é que devia ter com ele, e de facto li várias coisas. Na altura percebi que de facto era no PSD onde eu me enquadrava melhor, e depois inscrevi-me na JSD. Quando fiz os 18 anos, inscrevi-me também no PSD. Considera-se uma social-democrata, como dito ao nome do seu partido, ou identifica-se mais como liberal? A social-democracia em Portugal e o facto de ser um partido social-democrata não é uma social-democracia como noutros países. Aliás, o Sá Carneiro tem exatamente essa preocupação, uma social-democracia à portuguesa. E, portanto, há algumas preocupações, naturalmente, de natureza social, a preocupação de proteger os mais fracos, de garantir que quem pode suportar exatamente esse maior apoio em quem menos pode pagar tem esse suporte, de garantir a liberdade. E a liberdade tem várias dimensões. Ainda há muito pouco tempo eu escrevi um artigo em que dizia: a liberdade dentro do partido, e nem todos os partidos há a liberdade, nós dizemos o que bem nos apetecer, e esse para mim é um valor muito importante, porque eu, quando recebi o cartão de militante, eu não entreguei o cérebro nem a minha consciência. Portanto, é muito importante para mim estar num partido onde a liberdade é defendida e é também praticada. Para além disso, a liberdade de nós fazermos as nossas opções e de o Estado não interferir com essas opções. É exatamente por entender a liberdade desta forma que em várias votações, algumas delas se calhar naqueles que são os temas mais fraturantes, eu acabei por votar a favor. Estou-me a lembrar da questão da adoção de crianças por casais homossexuais, sendo que nesse caso o principal, ou a pessoa que mais deve merecer tutela é obviamente a criança, o menor, o jovem, mas há também aqui subjacente a ideia de liberdade. A mesma liberdade que me levou a votar a favor num dos projetos de lei da eutanásia. E depois há uma preocupação que está permanentemente presente em tudo aquilo que o PSD vai defendendo, que é a ideia da igualdade de oportunidades, que é diferente dos partidos mais à esquerda. Não é uma igualdade à chegada, é garantir uma igualdade à partida mínima. Naturalmente que nós não temos essa igualdade e o Estado tem essa obrigação de garantir que quem menos tem deve ter um apoio maior para que haja igualdade de armas, para que depois o que deve nortear aquilo que nós fazemos na nossa vida, e o destino final não tem de ser necessariamente o mesmo, nem é suposto ser o mesmo. Uma sociedade livre e meritocrática não deve ser assim, mas aquilo que deve nortear sempre é a nossa vontade, é o nosso esforço, é o nosso trabalho, a nossa dedicação, e isto eu acho que é para mim o principal desígnio do meu partido, do PSD. A JS afirma-se mais à esquerda do que o PS e a JP mais à direita do que o CDS. E a JSD? A JSD tem uma preocupação, que é o de falar a linguagem e falar daqueles que são os problemas dos mais jovens. Eu recordo-me que estive num debate com, neste caso, na altura era o secretário-geral da Juventude Socialista,
e uma das perguntas que lhe foi colocada foi qual é que, se pegasse um telefone, ligasse a António Costa e dissesse um problema que afeta os jovens portugueses, qual seria, para meter na agenda? E a resposta que ele deu foi a legalização do trabalho sexual. Eu acho que a esmagadora maioria das pessoas compreenderá que este não é o maior desafio, nem o maior problema dos jovens portugueses. E, portanto, eu não vejo outras juventudes partidárias a ter a preocupação da JST, por exemplo, em não falar apenas de temas tipicamente jovens, mas sim falar de temas que interessam aos jovens. Isso fez com que nós falássemos do combate à corrupção, do reforço da transparência, porque um dos principais prejudicados pela degradação da imagem do Parlamento, da política, são as novas gerações. Muitas delas se inibem e se coíbem de ter a participação política porque é mal visto lá fora. E, portanto, não vejo outras Jotas a fazer este trabalho consistente. Ainda há muito pouco tempo apresentámos um projeto de lei sobre a legalização do lobbying, na vertente da transparência. Um dos maiores flagelos que temos atualmente é a questão do alojamento estudantil. E por muito que haja até mais do que uma juventude partidária a dizer que é um problema, eu não vejo a serem consequência e apresentarem propostas no Parlamento para resolver o assunto. E a JST apresentou várias. E aí naturalmente que as ideologias continuam a relevar, a ter obviamente muita pertinência. Para nós não interessa nada se as paredes da residência são propriedade do Estado ou se são propriedade de um privado ou se são propriedade de um município. A única coisa que nos preocupa a nós é garantir que não há um estudante a deixar de estar no ensino superior ou de entrar no ensino superior porque não tem dinheiro para arrendar um quarto a 400, 500 euros em Lisboa ou no Porto ou em muitas cidades que, entretanto, já sofreram com o agravamento do preço do mercado da habitação. E, portanto, a JSD, para além de ter falado do tema, apresentou propostas. E é sempre nesta lógica que eu acho que a JST faz sentido. E muito importante, eu acho que esta será das maiores diferenças em relação às outras juventudes partidárias. Nós não somos uma caixa de ressonância do partido. Isso faz com que nem sempre tenhamos opiniões iguais. Ainda há muito pouco tempo, eu dei o exemplo do lobbying, só os deputados da Jota é que apresentaram o diploma. E só eu, como líder da Jota, é que votei a favor da legalização do lobbying porque era uma matéria nossa. Ou seja, fazemos parte do partido, naturalmente, mas somos uma organização autónoma. E para nos podermos afirmar como autónoma, temos de garantir que somos verdadeiramente autónomos. E essa, eu diria, que é das principais marcas distintivas da JSD. Muito bem, já que estamos a tocar no ponto que aqui nos traz, que é a juventude, e falando num tema que tem movido muito os jovens, que é a causa das alterações climáticas, uma pergunta direcionada para isso seria: para a JSD, a luta contra as alterações climáticas passa por um modelo capitalista? Como é que se concilia um sistema que procura a obtenção de lucro infinito com um planeta com recursos finitos? Achar que o ambiente apenas se salvaguarda através da negação do desenvolvimento económico do mundo, do país, dos nossos territórios, acho que é perfeitamente inconcebível. Aquilo que nós temos de garantir é que o desenvolvimento económico é também ele sustentável e tem também em consideração a sustentabilidade do meio ambiente. Isso para mim parece-me evidente. Não será, acho eu, aceitável achar que não é importante haver uma economia que cresça, haver postos de trabalho a serem criados, haver neste caso novos empregos, haver inovação. É possível colocar isto tudo ao serviço também do meio ambiente. E, portanto, o Estado português tem procurado ter aqui algumas medidas, mas eu acho que tem sido um pouco insuficiente. Acho que na questão das alterações climáticas e mesmo do ambiente há um problema de origem, que é há uma preocupação generalizada hoje em dia, em especial junto das novas gerações, mas eu acho que muitas das vezes cai no erro de a solução ser sempre penalizar, punir, tributar, proibir. Este não é um modelo de sociedade que eu gostava de construir. E, portanto, acredito que a educação deve permitir também
para sensibilizar as pessoas, e não só os mais novos, porque os mais novos, esses já estão muito mais sensibilizados, também as gerações mais velhas, mas o próprio Estado pode dar sinais. Vou dar um exemplo. Há uns 10 anos, o Estado acabou por promover, na altura, enfim, era o engenheiro José Sócrates, estava no governo, uma rede de postos de carregamento de viaturas elétricas por todo o país. Na altura não havia praticamente esse tipo de viaturas. Hoje em dia houve um aumento brutal do número de viaturas. Este ano, até julho, eram mais 5.000 em circulação só nos primeiros 6, 7 meses. Mas não houve, ou seja, 10 anos depois, em que agora sim a questão se coloca, não houve o acompanhamento no crescimento nos postos de carregamento de alternativas. Não será expectável para alguém fazer efetivamente uma escolha entre duas alternativas, neste caso um carro a diesel, por exemplo, ou um carro elétrico, se não existirem condições para que esses carros possam de facto andar e precisam de ser carregados. Eu, no meu distrito, apercebi-me na campanha eleitoral, porque uma das possibilidades que tivemos foi de arranjar carros elétricos e percebemos que não podíamos, porque é um distrito muito dispar, de norte, desde o Bom Barral até Castanheira de Pera, e há vários concelhos e há várias partes de concelhos muito grandes que não são sequer cobertos por uma rede de postos de carregamento. E, portanto, eu acho ótimo haver essa preocupação, mas a preocupação, se não vier acompanhada de propostas, acaba por ser apenas, às vezes, manifestações de preocupações e de intenções. E não deixam de ser isso. E eu acho que a nossa obrigação é de sermos consequentes. De dizer, ok, preocupamos e o que é que nós defendemos. E que não seja só numa lógica de acabar com, proibir, tributar, penalizar, ostracizar. Falando agora um bocadinho sobre aquilo que é a visão do PSD para o futuro, o PSD costuma falar em reformas que precisam de ser feitas, por exemplo, no Sistema Nacional de Saúde, na Segurança Social e no que toca à legislação laboral. Em que é que consistem estas reformas? Por acaso, o PSD tem falado de várias reformas. Eu diria que a que vai à cabeça é a da Segurança Social. Por uma coisa tão simples como eu já estou no mercado de trabalho, vocês provavelmente ainda não entraram no mercado de trabalho, mas será quase garantido que não vão ter reforma quando estiverem na idade dela, seja ela aos 67, 68, 70, 80, a idade que for. E este para nós é um problema real e é desde logo um problema intergeracional. Porquê? Porque no contrato social que existe, neste caso que existe no nosso país, há o pressuposto de quem está na idade ativa vai contribuindo para pagar as pensões daqueles que entretanto já não estão na idade ativa. E nós vamos ter um problema grave, porque temos aquilo que se chama o inverno demográfico, temos poucas crianças a nascer em Portugal, não há nada também relativamente a isso, que é outra das formas que o PSD defende, e estamos a mentir, ou no mínimo, iludir as gerações mais novas, porque estão a descontar para um sistema do qual não vão beneficiar. E isso é profundamente desigual, desde logo do ponto de vista intergeracional. Avançando um bocadinho, à direita ouvimos um discurso de necessidades de aplicação de cortes de forma a salvar o país da crise, enquanto que nos últimos 4 anos ouvimos o discurso de necessidade de mais investimento. Se a coligação PAF tivesse maioria de governo na última legislatura, continuariam esses cortes? A pergunta é engraçada, sobretudo porque dá a ideia de que há uns bons e há uns maus. Há os bons que querem dar aumentos e há os maus que querem cortar salários e pensões. É isso. Se nós partimos do pressuposto que somos todos pessoas sérias intelectualmente, percebemos que isto não faz sentido. Eu, em momento algum, acharei ou direi que há partidos que se preocupam com as pessoas e outros que não se preocupam. Todas as preocupações são legítimas e eu não duvido que defendamos todos a educação. Temos caminhos diferentes e formas diferentes de atingirmos os objetivos. E eu acredito que o caminho que temos para propor no meu partido é aquele que melhor garante a persecução da felicidade da pessoa humana e um conjunto de outras preocupações que devem estar permanentemente presentes. Há coisas que não são do domínio da opinião. Em 2011,
Houve um primeiro-ministro socialista, chamado José Sócrates, que teve de pedir ajuda externa, porque não havia dinheiro para pagar salários, não havia dinheiro para pagar pensões, não havia dinheiro. É a mesma coisa que estamos em casa e deixamos de receber salário, se não formos ricos nem tivermos poupanças, nós temos um problema imediato. Nós não conseguimos pagar a conta da água, a conta da luz, a renda, se a casa não for nossa. Nós tivemos isso. Nós não tínhamos dinheiro. E por não termos dinheiro, nós tivemos de pedir a entidades internacionais que nos emprestassem dinheiro. 78 mil milhões de euros. Quando nos emprestam o dinheiro, dizem, ok, nós vamos emprestar, mas vocês têm problemas muito graves de desequilíbrio. Vocês todos os anos estão a acumular déficit, ou seja, aquilo que estão a gastar é superior àquilo que vocês conseguem gerar. Portanto, isso faz com que todos os déficits vão acumulando numa dívida que todos os anos vai sendo cada vez maior. E, portanto, aquilo que as entidades externas nos disseram foi: nós damos os 78 mil milhões de euros, mas vocês têm de corrigir desequilíbrios estruturais que têm no país, sob pena de não haver sequer para nós a expectativa de vir a receber o dinheiro, porque naturalmente vocês daqui a meia dúzia de anos precisam outra vez disso. E, portanto, o governo do Partido Socialista fez um documento, que é um memorando, e que foi assinado pelo Partido Socialista. O PSD e o CDS também assinaram um memorando, mas não foi o Partido Social Democrata nem o CDS que negociaram. Houve uma reunião de 1 hora ou 2 horas com as entidades internacionais. Foi o governo do Partido Socialista que negociou e havia um conjunto de compromissos escritos. E houve eleições, porque o Primeiro-Ministro pediu ajuda, já estava, entretanto, missionário, e, portanto, houve um novo governo e que tinha um memorando assinado e tinha um conjunto de obrigações externas para cumprir. Sendo que, trimestralmente, havia a prestação de contas de cada um dos objetivos em cada uma das áreas da governação, onde estavam vários dos compromissos, dos salários, das pensões e etc. Aquilo que se procurou fazer foi: vamos pedir mais a quem mais tem, vamos tentar poupar os mais pobres. Foi isso que fez com que, por exemplo, as pensões que foram sempre aumentadas todos os anos, mesmo na crise, foram as pensões mínimas sociais e rurais. Foi isso que permitiu, ou que fez com que as pensões milionárias tivessem um agravamento neste caso, uma contribuição extraordinária de solidariedade. Porquê? Porque eram as pessoas que mais capacidade tinham para contribuir. Da mesma forma, esse governo foi junto das empresas do setor energético e elétrico e disse-lhes: vocês vão ter uma contribuição extraordinária, ou seja, porque já pagam IRC, e vão começar a pagar aquilo a que se chama a contribuição extraordinária do setor energético. Isso fez com que essas empresas, onde ninguém tocava, nenhum governo, porque, enfim, acho que houve falta de coragem, passassem a pagar anualmente vários milhões de euros para permitir também a eles próprios também pagarem a crise. E, portanto, em 2014, este memorando terminou, nós conseguimos razoavelmente sair e começámos a crescer, ter crescimento económico, o desemprego desceu a partir de 2013 e as condições começaram a melhorar. Quando o governo do PS chega ao poder em 2015, não é a mesma situação do que era em 2011, com um pedido de ajuda externa e com uma bancarrota na agenda. E, portanto, as condições são totalmente diferentes. Desejavelmente, o PSD não queria ter cortado nem salários nem pensões. Não teve, foi, infelizmente, a capacidade de escolher, porque não havia outra opção. E eu acho que, às vezes, sobretudo, o PSD teve um bom resultado junto do voto jovem. E eu acho que isso é muito inspirador. É, sobretudo, inspirador porque as gerações mais novas perceberam o que é que aconteceu. E, portanto, eu acho que o nosso papel aqui é explicar também às gerações mais velhas que não pode voltar a acontecer, porque neste momento a nossa dívida é superior a 250 mil milhões de euros. Isso significa que aqueles que ainda não nasceram, ainda não fizeram nenhuma opção, ainda não inspiraram, nem aspiraram, não respiraram sequer, mas vão nascer já com uma dívida às costas. Para terminar a primeira ronda de perguntas mais alongadas, aceitaria uma coligação de acordo com o Chega contra a esquerda? Acho que o PSD deve trabalhar para ir para o governo e ter o seu projeto político, independentemente dos outros partidos. Aliás, eu acho que é um erro evidente. Parece-me a mim aquilo que o PS acabou de fazer em 2015,
porque hipotecou muitas das coisas que sempre defendeu. Ainda a semana passada houve uma votação a propósito do 25 de novembro, e é insólito ver o Partido Socialista do Mário Soares a não votar a favor de um voto de saudação ao 25 de novembro. Isso leva-me a dizer o quê? Que é muito importante que os partidos, sobretudo os maiores partidos, não se descaracterizem para chegar ao poder. Uma ronda assim de perguntas rápidas. Mais uma regovernação de Costa ou acrescentar 3 deputados ao Chega? Não vejo sequer nexo entre ter de escolher uma coisa e outra. Exato. O objetivo seriam perguntas menos maioria formais. absoluta do Partido Social Democrata. Boa resposta. O PSD volta a ser liderado pelo Passos ou o Montenegro governar na próxima legislatura? Temos eleições internas, eu já manifestei o meu apoio ao Luís Montenegro, portanto acho que a resposta será relativamente previsível. Ir de férias para uma ilha com José Sócrates ou com Duarte Lima? Ir de férias com a família. Almoçar todos os dias com Joacine ou ser colega de quarto de Maria Boganha durante um ano? Nem uma coisa nem outra. 25 de Abril ou 25 de Novembro? Os dois. Muito bem. Margarida, a última pergunta. E o estado a que isto chegou? O estado a que isto chegou, a parte má, não sei se é suposto terminarmos com uma parte má, depois vou tentar dizer uma parte positiva, é a imagem descredibilizada e descrédito em que a política, entretanto, caiu. E isso é o estado a que isto chegou, em que muitas das vezes perdemos mais tempo a discutir, ainda este fim de semana, questões do voto, não sei o quê, do LIVRE e do tempo do partido, não sei o quê, para falar, e não falamos dos problemas do país. Nós não falamos que há camas dos cuidados intensivos de pediatria do Hospital Santa Maria fechadas há mais de um ano por falta de enfermeiros. E estou a dar este exemplo porque li há pouco e foi uma notícia que mexeu comigo, que me incomoda, por cuidados intensivos de pediatria. E portanto o estado a que isto chegou é perdemos demasiado tempo a discutir a espuma dos dias e a deixarmos que aqueles problemas que mais têm que ver com a vida das pessoas, com o seu dia-a-dia, continuam por resolver. As novas gerações têm aqui um papel importante, tendo a certeza de que importa não serem apenas novos de idade, mas também serem novos de cabeça e quererem ter-se sempre muito presente, e eu acho que isto é importante, que não se devem acomodar e que nós devemos estar na política, se necessário for, para incomodar. Muito bem. Muito obrigada. E foi o estado a que isto chegou. Obrigada por terem ouvido. Sigam-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Podem ouvir-nos no YouTube e SoundCloud. Até à próxima!